Já está gravando, né? Vou compartilhar aqui minha tela. Já tem 30 participantes. Deixa eu pegar aqui uma caneta que eu já vou fazer a chamada. Boa tarde, gente. Espero que todo mundo esteja bem. A vida real do médico está muito difícil, muito difícil. Acabei de chegar em casa, meu hospital está lotado, não tem mais leito. Então, não sei se alguém não acredita, né, que assim, a bomba explodiu agora, realmente explodiu. A gente não tem leito. O paciente internado na emergência, esperando vaga. As coisas realmente estão muito difíceis. Mas eu espero que a gente saia dessa bem, né? Mas vamos lá. Hoje é dia 15. 36 participantes. São 2:06 aqui no meu computador. Vou esperar mais uns 4 minutinhos. Eu tenho que autorizar a entrar, gente? As pessoas não estão... Ah, não. As pessoas estão conseguindo entrar normalmente. Quando eu abro o chat, gente, aparece para vocês? Não, né? Não aparece não, né? Eu acho que é um ótimo momento para a gente refletir sobre ser médico, né? Porque definitivamente a questão não é o dinheiro agora, assim. É pelo amor à medicina mesmo. É muito difícil lidar com isso. Deixa eu só passar a minha aula aqui. Eu acho que eu... Só um pouquinho, gente. Gente, essa aula já está no e-mail de vocês. Essa aula é do professor Girley. Eu tinha até aberto um outro arquivo. Esse arquivo que eu coloquei agora foi uma aula que eu modifiquei um pouco ontem. Já está no e-mail de vocês. Eu sei que tem gente que gosta de imprimir para não precisar copiar, né? Já está no e-mail, tá bom? Quem quiser baixar lá para ir acompanhando. Essa aula, gente, é uma aula muito de definição de termo técnico. Como vocês estão aprendendo a fazer narrativa agora, a gente não vai entrar muito em patologia, mas uma aula para que vocês comecem a aprender a ouvir o que o paciente fala e nomear esse sinal, esse sintoma, escrever de forma mais técnica, tá bom? Hoje a aula é sobre sintomas gastrointestinais.
E num segundo momento a gente vai falar de sintomas urinários e geniturinários, na verdade. Tá bom? 46. Vou esperar. Deixa eu ver que horas são. 2h10, né? 2h11. Mais 4 minutinhos eu começo, tá? Bom, eu vou fazer a chamada, gente. Abram o microfone, por favor. E aí, quem for chegando depois, me avisa que eu coloco a presença, tá bom? Ou então vocês já podem escrever no chat, quem está aqui, e aí eu vou dando a presença aqui no dia de chamada. Escrevam, por favor, nome, por gentileza. Paloma. Vocês estão muito rápidos. No intervalo eu coloco a presença de todo mundo, mas podem escrever o nome, por favor. Bom, gente, vamos começar, tá? São 2h12. A gente deve ter uma aula tranquila. A gente não precisa correr, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Bom, a aula hoje é sobre sintomas gastrointestinais, né? Essa é uma aula grande. Eu baseei essa aula pelo Mário Lopes, mas vocês podem estudar ou pelo Mário Lopes, ou pelo Livro do Porto, ou ainda pela Bárbara Bates. Tanto faz, tá? Mas essa aula é baseada no Mário Lopes. Acho que são 9 capítulos. São capítulos curtos. No final de cada capítulo tem algumas informações que vocês ainda não precisam saber, não precisa ainda, né? Sobre exames complementares, sobre patologias, ainda não, tá? Mas vamos lá. Aqui. Bom, quando a gente fala de trato gastrointestinal, eu preciso observar qualquer normalidade, desde a cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula, reto e ânus. Existem centenas de doenças para a gente falar e eu vou dar alguns exemplos ao longo da aula, tá bom? Quando a gente fala de doenças gastrointestinais, não necessariamente o paciente tem algum sintoma que seja aparentemente do tubo gastrointestinal. Por vezes, ele vai apresentar algum sinal ou algum sintoma que a gente chama de sintomas extra-gastrointestinais, mas, na verdade, são sintomas indiretos, né? A doença, de fato, está no tubo digestório. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Só para que vocês tenham exemplos, não é necessário gravar isso. Uma coisa muito comum da gente conseguir tratar na medicina é confusão mental. Por exemplo, confusão mental não necessariamente tem uma explicação neurológica, que tem um exemplo, ó, disfunção hepática grave. Quando o fígado para de funcionar, ou seja, uma patologia aguda, como, por exemplo, uma hepatite grave, ou então uma cirrose alcoólica grave que evolui para disfunção hepática, esse paciente pode começar a apresentar uma confusão mental. Comumente isso está associado à encefalopatia hepática,
Mas, na verdade, embora a apresentação seja neurológica, a doença é gastrointestinal. Nesse caso, é uma disfunção hepática. Aqui tem um outro exemplo. O hipocratismo digital, que é o achatamento da falange distal, de todos os dedos, né? Isso é um achado clínico no exame físico que pode estar relacionado com pneumopatias, com doença de Crohn. Doença de Crohn vocês vão ouvir falar nessa doença ao longo dessa aula, é uma doença autoimune que se caracteriza por uma inflamação crônica de todo o tubo gastrointestinal, principalmente do intestino. É uma doença que tem um prognóstico ruim. As principais manifestações são realmente gastrointestinais, principalmente diarreia, mas Crohn é uma doença que tem manifestação cutânea, tem manifestação em todo o exame físico, tá? Aqui tem outros exemplos, mas eu não vou me ater a todos eles. Deixa eu ver se eu não estou falando alguma coisa nisso. Meu primo tem, professora, e a doença de Crohn é uma doença bem grave. Mas os tratamentos estão bem avançados hoje. Mas é um perfeito exemplo para a aula de hoje, uma doença do tubo gastrointestinal, mas tem manifestações no corpo todo, neurológicas, cutâneas, articulares, etc. Tá bom? Passou. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Não vou ficar muito tempo nesse slide, não. Professora, não tá passando slide aqui, não. Passou agora? Não. Não, tá no primeiro. Ué, se tá espelhada até... Aqui também, aqui tá, tipo assim, não tá nem em apresentação. Tá aparecendo assim, o Word, o PowerPoint. Um instantinho, vamos resolver. Vocês estão vendo o primeiro slide? Tem o nome do professor Girley e o meu nome, Mariana. Isso, esse tem. Hoje estava só o Girley, eu acho. Tá ótimo. Então, eu acho que eu não troquei o espelhamento de tela, mas não anda demais, não. Então, vocês estão vendo o primeiro slide, tem o nome do professor Girley e o meu. Aqui uma figura do tubo gastrointestinal. Estão vendo? Sim. Tá. Então, era isso. Resolvido. Aqui tem alguns exemplos, não é necessário gravar isso, tá, gente? Não vou cobrar isso em prova, é só alguns exemplos de algumas doenças e algumas manifestações extra gastrointestinais, mas que na verdade são doenças do tubo digestório, tá bom? Esse aqui era o slide que eu tava. Bom, a gente vai falar então de algumas alterações da cavidade oral, dos distúrbios do esôfago, alguns distúrbios gastroduodenais, estômago, intestino delgado, distúrbios intestinais, dor abdominal de uma forma geral, distúrbios biliares e algumas doenças anorretais, tá bom? Bom, eu começo a aula, esse é um assunto importante quando a gente fala de doenças gastrointestinais. Alcoolismo é um tema bastante importante quando a gente fala principalmente de hepatologia, né? Essa é uma informação, assim, só uma curiosidade. Também não vou cobrar isso em prova, mas o consumo de álcool é muito importante que esteja bem detalhado na sua narrativa, porque ele está associado a principalmente cirrose alcoólica, algumas hipovitaminoses e hepatopatias de uma maneira geral, né? A gente sempre vai pensar em cirrose, mas álcool está intimamente relacionado a vários tipos de doenças. Então, a gente falou para vocês na aula de narrativa, é importante colocar esse indivíduo etilista. E aí a gente sempre fala para vocês colocarem a quantidade. Alguns autores sugerem que a gente coloque etilismo social. O que é etilismo social? Se você bebe, por exemplo, mas bebe um chopp, 2 chopps por semana, eu bebo um pouquinho mais. A gente precisa entender que quantidade é essa para que a gente entenda o que é etilismo social, o que é alcoolismo, o indivíduo que consome álcool em excesso, tá bom? Então, para que você escreva etilismo social, você precisa entender a quantidade. Como é que mais ou menos a gente mede isso?
Um chopp, ou uma taça de vinho, ou uma lata de cerveja tem mais ou menos 14 gramas de álcool, mais ou menos. Então, essas são as medidas seguras para que a gente considere um consumo responsável, né? Uma mulher pode beber até 30 gramas e um homem mais ou menos 80 gramas por dia, e esse é um ativismo social, saudável, tá bom? Ou a gente pode fazer essa medida em semanas. Então, toda vez que você perguntar se o seu paciente bebe ou não, pergunte o quê e quanto por dia. Porque tem paciente que acha que é normal beber cachaça com café. Isso é um costume muito comum na roça. Então, perguntem se... Professora, Pode falar. por que tem essa diferença grande de homem para mulher? É por massa mesmo, corporal? Massa corporal. É isso. Tá bom? Beleza. A gente sabe que o metabolismo do álcool é um pouco mais rápido no homem. É diferença de massa corporal. Só isso mesmo. Tá? A gente vai falar muito pouco de exames complementares, né? Só para que vocês saibam, quando a gente fala de abdômen, o exame físico é extremamente importante, a anamnese é extremamente importante, mas comumente a gente precisa de alguns métodos complementares. E a gente está falando de exame de imagem. Para cada tipo de doença, existe um exame mais adequado. Ultrassonografia, tomografia, ressonância, colônia de ressonância, depende do que a gente está pesquisando, tá? É importante que a gente tenha um racional do que a gente está pesquisando. Geralmente o paciente leigo pede assim, doutor, eu quero, isso é muito comum, vocês vão ouvir muito isso, eu quero uma tomografia do corpo todo, eu quero uma ressonância do corpo todo, não tem nenhuma lógica isso. A gente precisa saber qual é o órgão que a gente está pesquisando. O pâncreas a gente vê melhor pela tomografia, o fígado e a vesícula são muito bem vistos pela ultrassonografia. E aí sim a gente vai pedindo alguns exames de forma bem criteriosa. Exame laboratorial, está falando de sangue, urina, análise de fluidos corporais. E comumente a gente vai precisar do histopatológico, biópsia de algum órgão para fechar diagnóstico. Cavidade oral. Bom, o que a gente precisa observar na cavidade oral? A anatomia, não vou perder tanto tempo, né? A gente tem aqui o lábio superior, o lábio inferior, elementos dentários, importantíssimo, gente. Eu falo a gente porque às vezes eu esqueço mesmo de olhar a cavidade oral, mas é importante olhar. Por quê, por exemplo? Se eu encontro um paciente que tem uma febre subaguda, etc., a primeira coisa que eu deveria olhar, além de auscultar o coração, é a cavidade oral. Os germes que costumam causar endocardite comumente são da cavidade oral. Na nossa boca, a gente tem alguns tipos de streptococos que estão colonizando, né? Você já entende a diferença de colonização e de infecção. A gente tem alguns streptococos que ficam aqui na nossa orofaringe. Quem tem elementos dentários faltando ou tem uma higiene ruim, essas bactérias às vezes conseguem penetrar aqui pela gengiva, caem na corrente sanguínea e fazem endocardite, por exemplo. Tá? Outras coisas que a gente poderia observar, a mucosa, se está íntegra, se tem alguma úlcera. Uma vez eu atendi um senhor muito simples, eu trabalhava em São Gonçalo, é um município pobre, perto de Niterói. E aí ele veio com a seguinte queixa, doutora, eu estou com uma dor de garganta há muitas semanas, os médicos passam antibiótico e não melhora de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, deixa eu ver. Exame físico básico, né? Quando eu olhei com muito cuidado, eu não era uma amidalite, era um tumor de boca, diferente. Então, olhando com cuidado, a gente vai para outro diagnóstico. Esse paciente não tinha que ir com antibiótico para casa, né? Ele merecia, na verdade, uma biópsia. Aquilo possivelmente era uma neoplasia. Isso a gente vai pelo exame físico. Quando a gente considera as patologias que a gente consegue observar pela boca, é muito importante saber profissão e de onde esse paciente vem. No norte do Brasil, é muito comum leishmaniose tegumentar, que são lesões na boca. Então, às vezes, esses pacientes chegam com lesões na mucosa do nariz ou na mucosa jugal da bochecha, e é leishmaniose. Tá bom?
Então, o que a gente precisa olhar? Lábios, mucosa, língua, gengiva e quais são as alterações que a gente pode encontrar e como descrevê-las. Se esse paciente tem dor ou sensação de queimação, às vezes é só uma afta, gente, nada demais. Ou pode ser uma lesão neoplásica, ou pode ser uma lesão infecciosa, tem que olhar com atenção. Alguns tipos de úlceras, a gente não vai entrar em detalhes sobre úlceras, né? Mas a gente pode pensar desde uma infecção por herpes simples, herpes tipo 1, né, que faz herpes labial, aquelas lesões bolhosas que depois se tornam feridinhas, que são úlceras. Até uma neoplasia, existem outras infecções, paracoco, que é uma infecção fúngica, sangramento, gengivorragia. Eu tive um paciente que ele abriu o quadro, a única manifestação dele de púrpura trombocitopênica idiopática. O que é isso? É uma doença hematológica do sangue que baixa muitas plaquetas. A única coisa que ele teve foi um hematoma na gengiva, abriu um sangramento da gengiva, e apenas isso, mais nada, não tinha nenhuma outra queixa. A gente fez um hemograma simples e as plaquetas estavam muito baixas. E a gente iniciou o tratamento. Foi a única manifestação física que ele apresentou, um hematoma na gengiva, só. A questão da saúde bucal, né, dos dentes moles ou maltratados ou com sinal de cárie são fatores de risco para algumas doenças, a principal delas é a endocardite. O que é cialorreia ou cirostomia? Cialorreia é o aumento da produção de saliva. A situação clínica mais comum que eu me lembro de ter cialorreia, alguns medicamentos podem dar cialorreia, mas intoxicação por carbamato. O que é carbamato? É chumbinho. Dos sinais clínicos que você pode observar de um paciente que tentou suicídio tomando chumbinho é a cialorreia, é bem exuberante, né? A saliva escorre pela boca, tá? E o que é xerostomia? Ao contrário, é a sensação de boca seca. Existem algumas medicações, muitas drogas que fazem essa sensação. Existe uma doença autoimune também, chamada síndrome de Sjögren, que a manifestação dela a queixa do paciente é secura de mucosas, né? Ocular, da boca, mulheres queixam-se de falta de lubrificação vaginal. É uma manifestação clínica de algumas doenças ou de algum medicamento. Tumores sempre são importantes ser pontuados e descritos. Professora, pode falar. Vou mudar de novo. Você está usando o termo lesão neoplásica. Isso sempre é tumor ou não? Pergunta de novo, não ouvi, perdão, o áudio estava ruim. Esse termo que você usa toda hora, lesão neoplásica e tumor, é a mesma coisa, não? Quando eu falo neoplasia, é tumor. E aí, existem diferenças, né? Tumor benigno é um tumor de característica benigna, indolente. Quando eu digo tumor maligno, ou então neoplasia maligna, tumor e neoplasia são sinônimos. Benigno ou maligno, aí são diagnóstico histopatológico. Quando é um tumor benigno, é um tratamento menos agressivo, né? Se aquilo estiver incomodando o paciente, a gente pode fazer excisão cirúrgica. Tumor maligno é sinônimo de câncer. Tá bom? Tá joia. Obrigada. E aí o tratamento é bem mais complexo, né? Cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, etc. Tá? Mas sempre que eu falar tumor, neoplasia são sinônimos. Halitose. O que é halitose? É mau hálito. Gente, o barulho está incomodando vocês? Meu vizinho está cortando grama. Tá ruim o áudio? Não. Não? Tá de boa, professora. Não está incomodando, não? Se estiver incomodando, avisa, tá, gente? Não. Talvez a minha câmera tá filtrando ruído. Bom, o que é halitose? É mau hálito. E aí, não necessariamente mau hálito tem a ver com má higiene bucal. A gente sabe que quem não escova o dente mesmo vai ter mau hálito, mas não necessariamente. Alguns tipos de hálito que são ruins, eles são característicos de algumas doenças.
Por exemplo, ácido cetônico. O ácido cetônico é bem típico da cetoacidose diabética. Por um erro de metabolismo, né, por alguma disfunção orgânica, existem alguns elementos que são muito voláteis. O que é volátil, né? Quando passa no pulmão, ele evapora e você consegue sentir esse cheiro pela boca do paciente. O paciente com cetoacidose diabética, ele produz corpos cetônicos por uma disfunção de metabolismo. E a gente consegue sentir isso. A mesma coisa é o ácido urêmico. A ureia também é uma substância volátil, ela evapora muito rápido. Então, quando esse paciente renal está acumulando ureia, muita ureia no organismo, a gente também consegue sentir isso pela boca. E é o mesmo pensamento do paciente que está fazendo insuficiência hepática grave. Tá? Alterações do paladar. A gente tem escrito muito isso no prontuário, né? A doença que tem causado, uma das doenças, né? Existem muitas que causam alteração de paladar, é a COVID. Muitos pacientes dizem que não estão sentindo mais gosto. O que é ageusia? Ageusia é o paciente que não está sentindo gosto nenhum. Hipogeusia é o paciente que tem uma diminuição do paladar, mas ainda consegue sentir um gosto ou outro. Parageusia é uma alteração da percepção do paladar. Então, não é exatamente uma diminuição, mas o paciente pode descrever, ele está comendo uma coisa doce e ele está sentindo um gosto amargo, por exemplo. E existe a descrição do amargor, é um paciente que sente um gosto ruim o tempo todo na boca. A gente pode descrever dessas 4 formas, tá bom? Alterações na língua. O que é glossodínia? Né? Glossodínia é uma espécie de uma inflamação, uma sensação de dor e de queimação da língua. Essa é a descrição semiológica. E língua geográfica? Língua geográfica, quando a gente olha essa língua do paciente, parece que tem várias fissuras, imitando um mapa. Esses pacientes que têm essa alteração, essa é uma alteração comumente hereditária, não tem tanto significado clínico, ela não está presente especificamente em uma doença ou outra, mas é a descrição de um achado clínico. É uma língua toda fissurada e que comumente o paciente descreve que sente dor. E o que é macroglossia? O aumento da língua. Ela está presente, por exemplo, na síndrome de Down. As crianças que nascem com síndrome de Down nascem com uma língua maior e comumente elas ficam com a boca aberta e a língua um pouquinho para fora, tá bom? Não é exclusivo da síndrome de Down, ela está presente em outras doenças também. Esôfago. A gente começa descrevendo o que é disfagia, né? Disfagia é dificuldade de deglutir o alimento. É dificuldade. E essa dificuldade pode ser orgânica ou funcional. Qual é a diferença? Quando o paciente tem uma disfagia orgânica, existe alguma coisa física que faz com que ele tenha dificuldade de deglutir. Um exemplo muito comum. Desculpa, gente, meu celular fica tocando o tempo todo. Os pacientes com Covid não podem receber visita, então as famílias ficam ligando para o meu celular. Me desconcentrei aqui. Bom, existem muitas doenças que causam disfagia. Doença de Alzheimer, por exemplo, em uma fase mais avançada, o paciente vai perdendo funções cognitivas. Então, em algum momento, o paciente não consegue mais deglutir, ele esquece, como se virasse uma criança, né? A gente coloca o alimento na boca e ele não tem a capacidade de deglutir. Isso é uma disfagia alta. A gente poderia pensar num câncer de esôfago, uma massa. O paciente vai começar a ter disfagia baixa. E aí ele come e ele tem a sensação que a comida está entalada, que não desceu. Isso também a gente descreve como disfagia. E o que é disfagia funcional? É o paciente que tem essa queixa, né? Isso é um sintoma, o paciente diz para a gente o que está acontecendo. E a gente investiga, comumente a gente acha uma causa. É uma causa neurológica, é uma causa motora,
quando a gente não encontra nada, a gente classifica isso como disfagia funcional, né? O paciente tem a queixa, não consegue engolir adequadamente o alimento, enfim, mas não tem nada que explique isso. O que é odinofagia? Odinofagia é dor para engolir. Quem já teve amidalite sabe o que é odinofagia, né? Quando a gente tem aquela amidalite bacteriana, que a amígdala fica bastante edemaciada, dói até para engolir saliva, até para comer alguma coisa, beber água. Então, odinofagia é dor para deglutir. O que é globus? Globus é um termo técnico que a gente usa para descrever o paciente que diz que está entalado. Então, alguns pacientes dizem que comem e tem a sensação que a comida ficou parada. Isso é possível? É possível. Existem algumas alterações do esôfago, alguns divertículos. O que é divertículo, né? São bolsinhas, é como se formasse uma bolsinha no esôfago. Aquilo, quando enche de comida, comprime e aí realmente não passa nada. E aí os pacientes dizem que estão entalados. Como é que a gente escreve isso na narrativa? Sensação de globos. O que é pirose? Pirose é dor ou queimação retroesternal, na região torácica. Pacientes comumente que têm refluxo, o ácido gástrico sobe, e aí, como o esôfago não tem um epitélio preparado para ter contato com o ácido clorídrico, o ácido gástrico, queima e dói. E a gente escreve isso como pirose. Quando essa sensação de queimação é na região epigástrica, abdominal, a gente pode descrever isso como azia. Azia é um termo técnico que a gente pode usar. E quando tem dor epigástrica, a gente pode falar dor epigástrica só. Tá bom? O que é regurgitação? Pacientes que têm refluxo patológico, quando eu falo refluxo patológico, todos nós temos algum grau de refluxo. Quando a gente acaba de almoçar, por exemplo, se você realmente reparar, prestar atenção, você vai sentir que algumas vezes a comida sobe um pouquinho e desce, mas isso não te incomoda, isso é fisiológico. Todos nós temos algum grau de refluxo e tudo bem, isso não é para causar sintoma. Regurgitação é quando o paciente tem uma doença do refluxo gastroesofágico e a comida volta na boca. Sem náusea, sem ele perceber que vai vomitar. Simplesmente a comida volta e o alimento vem até a boca, tá bom? E soluço. O que é soluço? A gente pode chamar de singulto também, mas comumente a gente usa soluço, tudo bem, não tem problema a gente usar soluço. O soluço acontece por uma contração involuntária do diafragma, comumente por irritação do nervo frênico. Isso pode acontecer em diversas situações, como você, por exemplo, está desidratado, ou no consumo excessivo de bebida alcoólica, ou eu tinha um paciente que tinha câncer de esôfago e possivelmente o tumor estava encostando no nervo frênico, ele tinha soluço crônico. Existe como a gente tratar, tá, gente? A gente tem algumas medicações para tratar o soluço crônico, desde que a gente entenda a causa, né? Se, por exemplo, aquele paciente que bebeu bastante, o tratamento do soluço é hidratação oral, só isso. Deixa eu ver aqui o chat. Estômago e duodeno. Como é que a gente descreve as doenças do estômago e duodeno? São doenças um pouco mais complexas, então eu não vou entrar tanto nas patologias. O que eu acho importante vocês aprenderem? A dor é no andar superior, no abdômen superior, região epigástrica, que pode irradiar. Não necessariamente quando o paciente tem, por exemplo, uma colicistite. O que é colicistite? É inflamação da vesícula. A dor não vai ser necessariamente no hipocôndrio direito. Todo mundo entende quando eu estou falando do hipocôndrio direito? Acho que sim, né? Acho que foi uma aula do professor Renan. Hipocôndrio direito é a primeira região do abdômen, um dos primeiros quadrantes do lado direito, logo abaixo do tórax. É ali a localização anatômica da vesícula. Alguns pacientes têm dor ali, na vesícula. E alguns pacientes têm dor que a gente chama de dor irradiada. Por inervação, a inflamação está ali no hipocôndrio direito, mas às vezes ele sente dor na escápula, às vezes ele tem dor epigástrica. Então, tem um slide mais para frente para a gente falar de dor abdominal. Toda vez que a gente atender um paciente que diz que tem dor
ou queimação, tem alguma queixa abdominal, é muito importante descrever bem detalhadamente o que o paciente está contando para a gente. Isso dá alguma pista pro nosso diagnóstico. O que é síndrome dispéptica? Síndrome dispéptica não é necessariamente uma doença, né? Toda vez que a gente fala síndrome, a síndrome está dentro de várias doenças. Então, é um conjunto de sinais e sintomas. Pode ser dor, pode ser enjoo, pode ser um desconforto. Quando eu falo desconforto pós-prandial, gente, esse é o termo técnico para descrever pós-alimentação, pós alguma refeição, tá? Saciedade precoce, desconforto, os pacientes dizem que tem gases, etc. Tudo isso está dentro da síndrome dispéptica. Como é que os pacientes dizem isso para a gente? Minha azia está atacada, não, minha gastrite está atacada. Gente, gastrite é um diagnóstico histopatológico. Para você dizer que tem gastrite, você deveria fazer uma endoscopia e aí existem achados típicos de gastrite. Existem um outro termo mais correto que são gastropatias. Pacientes que têm a mucosa um pouco mais inflamada, ou então tem uma produção mais exacerbada de ácido clorídrico, e aí cursam com sintomas dispépticos, que é azia, ou então até mesmo pirose, quando bebem café, ou quando comem alguma coisa rica em gordura, tipo fritura, né? Ou quando comem chocolate, alguma coisa mais doce. Isso é síndrome dispéptica, tá bom? Então, quando o paciente tem alguns sintomas assim que não são tão específicos, todos esses que estão no slide, a gente pode falar que ele tem sintomas dispépticos, tá bom? Esses termos aqui são muito importantes vocês conhecerem. O que é hematêmese? É vômito com sangue. Então, o paciente pode vomitar restos de alimento com sangue, ou então sangue vivo mesmo. Nas duas situações a gente chama de hematêmese, tá bom? Então, o que é hematêmese? É vômito com sangue, tá? E o que é hematoquesia? Hematoquesia são fezes com sangue, sangue vivo. Existe a diferença de hematoquesia e melena. Qual é essa diferença? Na hematoquesia, a gente consegue diferenciar o que são fezes e o que é sangue. E é muito importante a gente perguntar. E se o paciente estiver internado, eu peço para o paciente não dar descarga para que eu veja qual é a diferença. Clinicamente, é importante que a gente entenda o que é hematoquesia e melena, porque eu vou procurar o sangramento no local correto. Quando eu observo fezes e sangue, os dois separados, eu imagino, é muito provável que esse sangue seja do tubo gastrointestinal baixo. Então, eu imagino que ou é um intestino grosso, ou é o reto, ou é até mesmo, mais comumente, é o ânus sangrando. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer uma anoscopia, que é um exame físico normal, né? Comumente esses pacientes têm uma hemorroida sangrando, ou então uma fissura anal sangrando, é bem mais fácil de resolver. Caso eu não consiga ver nenhuma coisa ou outra, nem hemorroida, nem fissura anal, e aí eu vou pesquisar o tubo gastrointestinal baixo, eu peço uma colonoscopia para ver apenas o intestino. Eu imagino que se o sangue não está digerido, se ele sai da forma viva, fezes e sangue, então esse sangramento está lá embaixo. Isso é hematoquesia. Fezes, sangue separado. Dá para ver muito bem o que é um e o que é outro, tá? E o que é melena? Melena são fezes que eu suponho que tenha sangue. A descrição de melena são fezes enegrecidas, porque ali tem sangue digerido. Eu não consigo entender o que são fezes, o que é sangue. Não dá para diferenciar. Geralmente são fezes mais pastosas, que tem um cheiro muito ruim, é um cheiro bem diferente. E se a gente pergunta para o paciente, o cocô mudou o cheiro? Ah, não, o cheiro está normal. Porque a primeira vez que vocês sentiram o cheiro de melena, nunca mais vão esquecer. Realmente é um cheiro muito ruim, que é sangue digerido. E aí, quando eu vejo essa manifestação clínica, descrevo isso,
eu vou procurar sangramento lá em cima, estômago, primeira porção do duodeno, eu imagino que está sangrando lá em cima. Esse sangue vem junto com o alimento, né? E é digerido, e não dá para a gente distinguir quando essas fezes são eliminadas, tá bom? Isso ficou claro, gente? A diferença de hematoquesia e melena? Acho que sim, né? Diarreia. Diarreia também é um sintoma muito comum no pronto-socorro, na nossa vida médica de uma maneira geral, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é diferenciar, classificar a diarreia. Ela se diferencia em aguda, persistente e crônica. A diarreia aguda, alguns autores consideram de 7 a 14 dias, né? Mas até 14 dias a gente considera como aguda ainda. E aí, quando eu penso em diarreia aguda, eu penso nas doenças infecciosas, as gastroenterites, seja bacteriana, viral ou por protozoário, ameba, giardíase, todas essas causam uma diarreia súbita, aguda. Então, o meu leque de diagnóstico é bem mais para doenças infecciosas. A diarreia crônica, alguns autores colocam como diarreia por mais de 4 semanas. E a diarreia persistente ou subaguda fica aí no meio termo. E por que a gente precisa diferenciar isso? As agudas são as mais comuns, são doenças infecciosas, eu vou tratar com antiparasitário, com antibiótico, o pensamento é mais simples. Quando as diarreias começam a ficar subagudas, crônicas, aí existem doenças mais incomuns para a gente pensar e pesquisar, né? Eu falei no início da aula sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença autoimune que cursa com diarreia crônica, antes de a gente começar a tratar e compensar essa doença, esse paciente case de uma diarreia que não melhora com nada, e realmente não melhora nada mesmo. Quando a gente não trata, não modula a imunidade, não tem remédio que pare mesmo. Diferença de diarreia osmótica, secretora, invasiva ou inflamatória, depende do livro. Acho que o Mário Lopes coloca como invasiva, mas são sinônimos, invasiva e inflamatória. Osmótica e secretora, não vou entrar tanto em detalhes, né? Mas, basicamente, o que é uma diarreia osmótica? A gente costuma até provocar esse tipo de diarreia. Existe um exame chamado colonoscopia. Colonoscopia é um exame de imagem que a gente entra com uma câmera por todo o intestino grosso para visualizar a mucosa, pesquisar algumas doenças. E, obviamente, a gente precisa limpar esse intestino. Como é que a gente faz isso? Provocando diarreia. Comumente, no preparo desses pacientes, a gente usa uma substância chamada manitol. O que o manitol faz? O manitol é uma substância muito rica em carboidrato, glicose. Quando o paciente ingere essa substância, quando essa substância está na luz intestinal, ela puxa muita água para dentro do intestino. Isso provoca distensão de todo o caminho do intestino e, naturalmente, provoca diarreia. A diarreia secretora, não vou entrar em detalhes, ela é comum de algumas doenças. A gente consegue diferenciar isso, gente, por análise laboratorial. Quando a gente tem essa dúvida, é claro que a gente não faz isso em toda gastroenterite, tá, gente? São doenças mais simples, mas quando a gente está em dúvida sobre um diagnóstico mais difícil, uma doença de Crohn, ou algumas neoplasias do pâncreas que também cursam com diarreia, a gente pega essas fezes e analisa qual é a concentração, de... A gente fala que é o gap osmótico, né? Não vou entrar muito em detalhes. Basicamente, a gente analisa a constituição da diarreia e consegue classificá-la e pensar em alguns diagnósticos, tá bom? Mas isso eu também não vou cobrar na prova de vocês, não. O que é esteatorreia? São fezes com gordura. O paciente consegue falar para você que tem um muco, pus, que não se mistura com as fezes. Ele vai dizer que tem uma diarreia líquida e que alguma coisa ficou boiando no vaso, gordura, né? Isso é comum em algumas doenças. É comum, por exemplo, por algumas infecções de alguns protozoários também. Dá uma dica de diagnóstico para a gente.
E a gente lida muito com distúrbio funcional. O que é distúrbio funcional? Quando não existe nada orgânico, na verdade, não existe uma doença propriamente dita, mas algumas pessoas simplesmente têm diarreia de vez em quando. Algumas pessoas a gente consegue fechar o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Isso comumente tem a ver com pacientes mais ansiosos, né? Que por algum motivo de estresse tem diarreia, mas não é necessariamente uma doença orgânica, mas é uma doença descrita pela gastroenterologia, síndrome do intestino irritável. Não existe nada orgânico, infeccioso, mas o paciente de vez em quando tem diarreia, tá? O que é constipação? Depende do autor. O Mário Lopes, ele descreve que constipação, o paciente constipado, é o paciente que tem menos de 3 evacuações por semana. Isso depende de autor para autor, tá, gente? O que a gente considera saudável? Hábitos intestinais saudáveis. Evacuar pelo menos uma vez ao dia. Isso é saudável. Se o paciente não tem esse hábito, provavelmente alguma coisa está errada. Ou é alguma medicação, mas comumente alimentação e ingesta hídrica. Como é que o paciente pode descrever isso para você que você escreva de forma correta? Constipação intestinal, os termos leigos, né? Prisão de ventre. Obstipação é uma constipação mais, como vou dizer, ela não é crônica, né? Ela é ocasional. Esse é o termo, ocasional. Existe alguma situação, de repente uma internação hospitalar, alguma situação nova que está fazendo o intestino funcionar menos. A gente chama isso de obstipação. Mas comumente vocês podem falar constipação, tudo bem, não tem tanta diferença. O paciente ainda pode falar que tem intestino preso, que é ressecado. Tudo isso a gente vai descrever na narrativa como constipação intestinal, tá? Existem causas mecânicas. E claro que a gente tem que pensar e descartar as causas mais graves. Quando o paciente fala que está constipado, a primeira coisa que eu penso é o mais comum, né? Quanto de água você bebe por dia? Pelo menos 1,5 litros? Ah, não, bebo um copo só quando eu lembro. Então, a causa está aí, né? Quantas frutas você come por dia? Eu não como fruta nem verdura. Então, a causa está aí, né? A gente tem que pensar nas coisas mais comuns primeiro. Pode falar. Desculpa te interromper. Na hora que você estava dizendo sobre o número de evacuações, você disse que é saudável considerar que o paciente vá ao banheiro pelo menos uma vez ao dia. Isso. E tem um número máximo para a gente considerar também como se passasse da normalidade? Não. Existem algumas doenças que cursam com hiperdefecação. O que é hiperdefecação? Não é diarreia. Vou te dar um exemplo. Hipertiroidismo é uma doença da tireoide, aumenta o metabolismo de uma forma geral. Aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca e aumenta a trânsito intestinal. Esses pacientes podem descrever que, doutor, eu evacuava dia sim, dia não, e agora eu estou indo no banheiro, eu sinto muita fome, como muito e vou no banheiro 3 vezes, mas minhas fezes estão normais, não é diarreia. Isso a gente chama de hiperdefecação. É um sinal clínico de uma doença, hipertiroidismo, tá? Não existe um máximo. Existem pessoas que vão 1, 2 vezes, mas se isso não é mantido, isso é um hábito, não mudou, não vejo isso como patológico. 1, 2 vezes eu acho normal, tá bom? Não necessariamente é causa de alguma doença, né? Às vezes é só por hábito mesmo, por alimentação e tudo mais. Quando isso muda de padrão, a gente pensa em algumas doenças. A principal que eu penso na minha cabeça é hipertiroidismo. Tá bom? Mas não é um sinal clínico que me preocupe tanto. Tem que ser uma hiperdefecação com outros comemorativos. Se é um paciente que me diz que evacuava uma vez por dia e começou a evacuar 4 vezes, isso vem se mantendo, não foi 1, 2 dias, isso se mantém por 2 semanas, eu começo a investigar alguma coisa. Existe algum fator alterando o metabolismo do intestino, tá bom? Hipertiroidismo é um exemplo bem clássico, tá? Obrigada.
Bom, causas mecânicas, né? A primeira coisa que eu penso, dependendo da idade, de como essa história é construída, obstrutiva, eu penso em neoplasia, câncer de intestino. É uma questão para ser investigada. Mas se eu penso, por exemplo, numa criança, eu tenho que pensar também em bolo de áscaras. Áscaras lumbricoides, que é ascaridíase é a lombriga, né? Ela pode formar um bolo de verme e obstruir o intestino. Às vezes a gente consegue resolver isso clinicamente e às vezes, alguns casos viram cirúrgicos. Isso pode causar como obstrução do tubo gastrointestinal. A farmacológica. Existem muitas medicações que prendem o intestino. As mais comuns são os analgésicos, opioides fracos, tramadol, codeína. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pesa a mão. O paciente está com muita dor, a gente precisa fazer uma analgesia mais forte, mas eu sei que vai prender o intestino. Então, eu fico prestando atenção. Se prender o intestino por mais de 4, 5 dias, aí a gente pode fazer um laxante e vai equilibrando uma coisa e outra. Tá? Metabólicas e endócrinas são doenças, de uma maneira geral, que podem mudar o hábito intestinal. Quando o paciente me diz assim que é comum para mim, eu só vou ao banheiro a cada 5 dias, pode até ser comum, normal não é. E a gente precisa investigar o que está acontecendo ali para isso acontecer. Ali tem um exemplo de doença de Chagas. Doença de Chagas é uma doença infecciosa que pode causar os megaesôfago e megacolo. O que é o megacolo? O intestino distende, fica enorme e em algum momento esse intestino não consegue mais contrair para mover o bolo fecal. E esse paciente pode abrir essa manifestação por uma constipação, não consegue evacuar. Tá? Existem as causas idiopáticas. O que é idiopático? Toda vez que nós médicos falamos causa idiopática, significa que a gente não descobriu a causa, mas é um sinal clínico. Deixa eu abrir o chat aqui para ver se tem alguma pergunta. Morfina também gera constipação? Muita. Os opioides, de uma maneira geral, né? Quem são os opioides? Os opioides fracos, tramadol, codeína. Morfina é um opioide, né? Então, quando eu trato, por exemplo, pacientes com dor oncológica, a gente faz morfina de forma regular e diária, e eu sei que eles vão fazer constipação. A gente trata a dor, não pode deixar de tratar a dor, mas faz um laxante e vai tentando equilibrar, tá bom? Não vou falar tanto do intestino delgado, porque é bem complexo. O que a gente precisa saber do intestino delgado? O delgado é o nosso principal órgão de absorção. Quando a gente fala de absorção de nutrientes, a gente tem que pensar no delgado, não no estômago. O estômago, na verdade, ele tem a função de hidrolisar algumas proteínas, de começar a fazer digestão, quebrando macronutrientes, mas a absorção, toda a parte nutricional no intestino delgado. Então, quando esse paciente tem alguma doença do intestino delgado, eu basicamente vou ver esse doente desnutrido, emagrecido, ou então anêmico, são causas mais, a gente chama de sistêmicas, né? O delgado é o órgão mais importante quando a gente fala de nutrição, sobre absorção de nutrientes, tá bom? Mas não vou entrar muito nessa questão, não. O intestino grosso é um pouco mais importante para a gente observar mais coisas. Existe aqui o colo ascendente, o colo transverso, o descendente, o reto e o ânus. Existem algumas doenças que são tipicamente de algumas localizações, né? Por exemplo, apendicite. Comumente, o paciente refere dor em fossa ilíaca direita, porque o apêndice costuma ficar... Aliás, o apêndice sempre fica aqui, tá, gente? Mas a dor, ela comumente é de fossa ilíaca direita, mas pode ser mal localizada, pode ser do lado esquerdo. A dor da apendicite, ela é clássica desse lado aqui, mas a gente pode pensar em outras localizações. Diverticulose são bolsinhas que formam no intestino, uma doença muito comum, na verdade. E comumente é do colo esquerdo. Então, quando esse paciente chega dizendo que tem uma dor abdominal do lado esquerdo, e essa dor é intensa, eu penso em diverticulite.
Então, eu vou pensando, existem doenças mais comuns de cada porção do intestino. E como isso aparece? Constipação, obstrução, pode ser neoplásica, né? Pode ser até por, esqueci o termo técnico, gente, existem pacientes psiquiátricos que engolem cabelo, cabelo ou então objetos, corpos estranhos, né? Isso pode impactar e obstruir o intestino. E a diarreia também, já falei. Esse sangramento, comumente do intestino grosso, ele vai aparecer na forma de hematoquesia. A gente precisa descrever como esse sangue aparece. O que são fezes em fita? É muito importante a gente pesquisar as características. Quando possível, às vezes os pacientes até me mandam foto das fezes. Eu peço mesmo, porque eu sou clínica. O formato das fezes, quando ele muda de padrão, faz a gente pensar. Se as fezes passavam por aqui e eram fezes moldadas, saudáveis, nenhuma alteração, e o paciente começa a dizer que está evacuando fezes finas, né? A gente chama em fita. Talvez exista alguma coisa obstruindo a passagem desse bolo fecal. E a gente pensa logo em tumor de intestino grosso, de cólon ou de reto. Dor é uma coisa importante. A gente trabalha, eu trabalho em pronto-socorro até hoje, né? Não tenho vergonha de fazer toque retal, de examinar a região anal do paciente. Isso é muito importante. Porque às vezes é uma fissura e você olha, examina e viu uma pequena ferida, isso é facilmente tratável. Existe uma doença, que é o HPV, que pode aparecer em indivíduos, homem ou mulher, que fazem sexo anal. Não dói nesse caso, né? Mas comumente o paciente vai dizer assim, doutor, eu passo a mão e sinto um carocinho. Carocinho pode ser uma porção de coisa, pode ser verruga, que é causada pelo HPV, isso é muito importante a gente pesquisar e tratar. Alguns tipos de HPV evoluem para câncer de reto, muito importante a gente examinar e tratar isso precocemente. Hoje isso é uma coisa mais simples, né? Hemorroida, por exemplo, quando inflama, é só a gente olhar, às vezes é necessário fazer um toque retal, pronto, isso tem tratamento clínico, não é demais, tá bom? O que a gente pode observar no ânus? Hemorroida, prolapso retal pode ser uma alteração. O que é prolapso, gente? Tá vendo aqui a setinha? Esse aqui é o reto, esse aqui é o ânus, esse aqui é o fisiológico. Por alguns motivos, essa parede aqui do reto pode se exteriorizar, a gente chama isso de prolapso. Isso é comum em algumas protozooses, alguns tipos de gastroenterite por alguns protozoários. Isso também pode ser cirúrgico, né? Por frouxidão aqui da musculatura, isso pode acontecer no útero, na bexiga, isso desce e se exterioriza. Essa parede aqui, que era na verdade interna, ela sai. E a gente observa que o reto está exteriorizado, a gente chama isso de prolapso. Verrugas são muito importantes, a gente pensa logo em HPV, isso é tratável. E fissuras. Distensão abdominal sempre é um achado clínico importante. Quando a gente olha um abdômen distendido, às vezes é difícil a gente achar isso um paciente muito obeso. O que é um abdômen globoso, assim, por obesidade mesmo, e por distensão. No paciente obeso é mais difícil a gente achar. Mas os pacientes que aqui, esse cachorrinho, claramente esse paciente está... esse cachorrinho está emagrecido e tem uma barriguinha aqui gigante. Aqui pode ter uma porção de coisa, tá, gente? Até pode ser gás, pode, um pós-cirúrgico, mas comumente a gente pensa em líquido e quando a gente palpa, examina e observa pelo exame físico que é líquido, a gente chama isso de ascite, tá? Então, o que o paciente chama de barriga d'água, a gente vai nomear como ascite. E algumas visceromegalias também podem aumentar o volume abdominal. Que vísceras podem crescer a esse ponto? Fígado cresce a esse ponto, baço também cresce a esse ponto, e aí a gente observa que esse abdômen não está compatível ali com o exame físico, né?
Isso é um abdômen distendido. Isso é muito importante em muitas situações. Doenças agudas, crônicas, principalmente pós de cirurgias abdominais. Se eu examinei um dia, o abdômen estava no volume X, e no dia seguinte, esse abdômen aumentou de forma abrupta, alguma coisa deu errado, né? O que tem nesse abdômen? Será que a cirurgia abriu? Tem gás? Tem líquido lá dentro? Sempre é uma coisa para a gente se preocupar e examinar com cautela. E diferenciar, né? É aguda ou crônica? Comumente, alguns pacientes que têm cirrose, como que eu vou explicar isso? O nosso fígado produz uma proteína chamada albumina. A albumina é a proteína que é responsável por manter o líquido dentro do vaso. Quando o paciente tem doença hepática, o fígado não consegue produzir de forma tão adequada essa albumina. Então, o líquido que era para ficar dentro do vaso começa a extravasar. Esse doente comumente tem um acúmulo de líquido no abdômen, a gente chama isso de ascite. Isso é um achado crônico e muito difícil de resolver. Na verdade, a gente não consegue resolver de forma definitiva. Ou se esse achado é um achado agudo, eu penso em questões mais infecciosas, uma apendicite, supurada, entre outras coisas, tá bom? Toda vez que você atender um paciente com dor abdominal, você pode até não saber o diagnóstico inicialmente, vocês vão construir esse raciocínio clínico ao longo do tempo, mas é muito importante descrever local, hipocôndrio direito, esquerdo, epigastro, mesogastro, hipogastro, fossa ilíaca esquerda, fossa ilíaca direita, ela irradia ou está só numa região ou vai para outro local? Tem fatores de piora ou melhora? Por exemplo, quem tem cálculo na vesícula e está com essa vesícula inflamada, essa dor é pior depois da alimentação. Isso é um dado importante para escrever. Alguma posição melhora ou piora sentado, deitado? Isso também essas dores são típicas de alguns diagnósticos. Duração. Se o paciente diz que tem diarreia, começou hoje, tem uma dor forte na barriga e aí teve diarreia. O que é isso? Não é demais, gente. Isso é cólica intestinal, o intestino está inflamado, contraiu, doeu, e aí teve diarreia, resolveu. Isso não me chama atenção. Isso é uma gastroenterite, nada demais. Agora, se o paciente tem uma dor que já está ali há 3 horas, aí é uma outra coisa. Aí a gente já pensa em diagnósticos mais importantes, tá? Existe algum sintoma associado? Teve diarreia? Teve vômito? Teve náusea? Teve qualquer outra coisa? É importante para a gente pensar no diagnóstico também. E sinais de irritação peritoneal. Eu não vou entrar tanto nessa questão, mas deixa eu explicar o que significa isso. Alguns órgãos têm contato com o peritônio. O exemplo mais simples que eu vou dar para vocês é a apendicite. O apêndice, quando costuma inflamar, infeccionar, ele irrita também o peritônio. E quando a gente encosta na parede abdominal e solta, o paciente sente mais dor. Então, o que eu consigo concluir com isso? Existe algum órgão ali inflamado que já está irritando o peritônio. Então, possivelmente vai sair algum diagnóstico cirúrgico, peritonite, apendicite, policistite, por aí vai. Tá? Bom, essa é a aula de sintomas gastrointestinais. Alguma dúvida, gente? Deixa eu abrir o chat aqui. Cadê o chat? Não? Minha internet. Tá bom. Presença, tudo bem, gente. Vamos fazer o seguinte. São 3h10, né? 10 minutinhos, gente. 10 minutinhos. Vocês estão em casa, né? Dá para levar o celular para outros lugares. Bebam uma água. 15h20 a gente começa a aula de sintomas geniturinários, tá bom?
Ah, sim, claro. Eu sei que eu não consegui gravar uma das minhas aulas, né? Mas está gravando aqui no Zoom. Assim que terminar, eu já coloco no YouTube e coloco o link para vocês, tá? A aula, para quem perdeu essa informação, as duas aulas, a primeira e essa segunda já está no e-mail da turma de vocês, tá? Sim.
Gente, quem tá aí consegue me dizer, vocês estão vendo a tela agora dos sintomas geniturinários? Sim, Tá. Como que tá o Covid no hospital do trabalho? Dá até vontade de chorar quando eu penso nisso. Eu nem durmo mais. A gente tem mais 3 minutinhos, né? Muito difícil, gente, muito difícil. Eu trabalho em um hospital privado, em Barra do Piraí. Um hospital, não vou falar empresa não, mas é um hospital que sempre teve poucas internações, né? Às vezes a gente ficava com 1, com 2, tem um setor separado do Covid. E atualmente não tem mais leito. Não tem mais leito. Meu hospital está completamente lotado, não tem previsão de alta, os pacientes estão muito graves, não tem mais leito de CTI em Vassouras. A gente costuma transferir para Volta Redonda ou Barra Mansa. Os leitos estão escassos também. A doença está completamente fora de controle. A gente costumava fazer, no meu serviço, mais ou menos 60 suaves por semana. Desses, mais ou menos 30% era positivo. Atualmente a gente faz aproximadamente 40 por dia. E aproximadamente 70% a 80% desses suaves são positivos. Muita gente doente. A gente comumente trabalhava com um médico 12 horas e 6 horas. Atualmente são 3 médicos para dar conta da demanda, né? Então está muito ruim em todos os lugares. Desde o pronto atendimento, está muito cheio, muito cheio. As internações também, tem muito caso grave. E a gente espera que vai piorar, na verdade, né? Depois do final do ano, eu vi uma estimativa da lotação dos hotéis aqui pelo Rio de Janeiro. Paraty, Rio de Janeiro, Angra, etc. São quase todos lotados. Então, a gente espera que está muito ruim agora. Assim, a gente já está trabalhando no limite do cansaço, da exaustão. Em janeiro vai piorar. É o que é esperado, né? A gente tem paciente internado na emergência, o que não é comum para a gente. provavelmente a gente não vai ter as primeiras provas, né, professora? Não sei dizer, eu ainda não sei. Mas quando começou o Covid, né, eu fiquei doente logo em abril. Mas quando começou, né, março, abril, a gente esperava que em junho, julho ia ter um pico, né? A minha percepção, assim, do meu serviço é um serviço pequeno. A gente não viu isso. A gente viu casos positivos, mas a gente lidou com isso. Ok. A coisa, assim, a situação explodiu na última semana de novembro. Está sem controle. A gente está tentando lidar, absorver e tratar todo mundo, mas tem dia que os suaves acabam, porque está fora totalmente fora do esperado. Em uma hora, eu acho que vai faltar leite, assim. Desesperador mesmo, assim, é desesperador. Tem dia que eu nem durmo, porque eu já acordo 5 horas da manhã pensando, esse paciente eu vou ter que transferir, esse tem que esperar mais um pouquinho, esse talvez tenha que entubar, é uma responsabilidade muito grande. Em Cabo Frio está tudo lotado, eu imagino. Desde o início, eu nunca fui contra, eu já vou começar a aula, gente, eu nunca fui contra fechar a escola, fechar comércio, porque isso não dá para manter, não dá para a gente pensar que a gente vai resolver o Covid mês que vem, não vai. Então, eu nunca fui contra essas medidas muito, muito, muito fechadas, já nunca fui. Mas eu sou totalmente contra fazer qualquer tipo de festa no momento, nada disso, porque agora sim está sem controle. O pessoal está mais tranquilo, né? Não deveria, porque a gente ainda não tem remédio. Agora a gente começou a fazer o Anita. O Anita é um antiparasitário que parece, tem um estudo promissor que diminui a replicação viral. Mas fora isso, não tem remédio. A gente trata os pacientes que têm lesão pulmonar grave com corticoide, com anticoagulante. Mas, apesar de tudo,
paciente que a gente faz tudo e não consegue sucesso, né? O boate está cheio, assim, muito triste isso, assim, eu fico triste mesmo, porque nós médicos e todo mundo que trabalha com saúde, desde o pessoal da limpeza, da copa, tá todo mundo muito esgotado, todo mundo trabalhando triplicado. E aí a gente passa na rua, todo mundo fazendo festa, é um desrespeito. Mas ser médico é aprender a lidar com esse sentimento de que você vai fazer tudo, você vai dar a sua vida, você vai botar a sua vida em risco, você vai botar a vida da sua família em risco. E a maioria das pessoas não se importa com isso, é verdade. Eu tenho uma filha pequena, meus pais são idosos, e eu morro de medo de passar a doença para eles, né? Mas vamos seguindo. Vamos lá nessa aula, né? Que Deus proteja a gente. Só Deus mesmo, porque é muito exaustivo. Vamos lá, sintomas geniturinários, gente, é uma aula bem mais tranquila. Tem acho que 12 slides, né? Bem mais rapidinho. E quais são os órgãos que a gente precisa procurar, sinais e sintomas? Rins, ureteres, bexiga, uretra, útero, trompas, ovários, vagina e vulva. E no homem, pênis, escroto e próstata. Sistema urinário, gente. Essa foto aqui já ajuda muita coisa. O rim direito e esquerdo, obviamente é um órgão duplo, mas não necessariamente. Tem gente que chega com 50 anos e não sabe que tem um rim só. Às vezes a gente faz uma tomografia por qualquer outro motivo e cadê o outro rim? Só tem um e a pessoa nem sabia, né? Então, o mais comum é ter 2, tá, gente? Mas tem gente que só tem um. É raro, mas tem. É muito importante a gente saber a localização renal. O rim, a forma mais fácil de vocês localizarem é na borda da última costela. Rins são órgãos mais posteriores. Então, o rim mesmo é mais posterior. Os ureteres mais anteriores. Mas o rim fica mais na parte de trás. Então, comumente, quando o paciente tiver alguma queixa renal, parece uma dorsalgia, não lombalgia, é uma dor mais alta. A dor renal é um pouco mais alta. Fica ali mais ou menos embaixo da 12ª costela, tá? Percebam que não é lombar. Alguns pacientes confundem, eu acho que eu estou com dor no rim, colocam a mão aqui embaixo na lombar. O rim é lá em cima, é embaixo do gradil costal, tá bom? Tamanho, né? Não é necessário saber exatamente o tamanho, mas pela tomografia a gente consegue ver o tamanho normal, a gente consegue medir no exame o rim um pouco mais aumentado. Eu tenho que pensar, esse rim está inflamado, ou por algum motivo a urina é formada aqui, né? E escoa por aqui, pelo ureter. Então, se esse rim está aumentado, a primeira coisa que eu penso é esse rim está retendo urina dentro dele. Isso se chama hidronefrose. Isso fala a favor de alguma doença obstrutiva, comumente cálculo renal. Ao contrário, né, quando eu vejo esse rim um pouco mais reduzido, isso é sinal de doença crônica. Insuficiência renal crônica, né, por causa de nefrosclerose hipertensiva, por hipertensão arterial ou por diabetes, que são as principais causas de doença renal crônica no nosso país e no mundo, na verdade. O rim atrofia, ele fica menor de tamanho. Então, tamanho, localização, uma das primeiras coisas que a gente consegue observar pelo exame de imagem, pela tomografia, pelo exame físico, não é possível determinar. O nosso rim tem a função excretora e de regulação hormonal também. Como é que a gente começa a nossa anamnese? É importante saber se é homem, se é mulher, idade, a função renal pode variar um pouquinho de acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa massa corporal. A gente vê isso pelo exame de sangue, por uma medida chamada creatinina, né? E a creatinina mede a nossa função renal. A gente sabe que homens mais musculosos têm uma creatinina um pouquinho mais alta. Então, é importante considerar o contexto do paciente. Profissão é muito importante, a gente sempre falou aqui na identificação do paciente, né? Se esse paciente trabalha com metais pesados e a gente tem alguma dúvida sobre uma insuficiência renal aguda
ou crônica, talvez a causa esteja aqui, ó, intoxicação por metais pesados, chumbo, cobre, mercúrio, entre outros. Se esses pacientes são esportistas, eles costumam ter uma alteração da creatinina, um pouquinho mais alta, mas é pela massa muscular, nada demais. Naturalidade, não acho assim tão importante para a anamnese, desculpa, para a narrativa desse sistema. E religião. Quando a gente está fazendo o exame físico de paciente do sexo masculino, a gente precisa ver se esse paciente... agora fugiu o nome, gente. Circuncidado, perdão. Quando a gente pensa em descrever, eu lembro que na minha turma, que a gente teve aula prática de narrativa, eu falei com vocês sobre se o paciente não tem nenhuma alteração da micção, né, da urina, vocês podem escrever diurese em volume satisfatório, sem alterações, mas a gente sempre tem que perguntar volume, frequência, observar coloração, isso dá algumas pistas de algumas alterações. Vamos falar no próximo slide. Isso aqui eu já falei, né? Sobre alimentação, ingesta hídrica, prática esportiva. Esses pacientes costumam ter uma função renal discretamente alterada. Tem história de cálculo renal na família, e cálculo por oxalato de cálcio, que é cálcio, né, que precipita e forma cristal ali no rim. Tem uma história familiar importante. Esse paciente é portador de alguma doença sexualmente transmissível ou então tem algum risco para tal? Tem alguma alteração no exame físico? Por exemplo, úlcera. Úlcera sugere muito sífilis, mas existem outras DSTs. Algum tipo de tumor? Não parece muito comum, mas algumas mulheres não fazem preventivo. Câncer de colo de útero, infecção por HPV, tá, gente? Na verdade, deixa eu falar um pouco sobre HPV com vocês. HPV é o vírus papiloma humano. Existem vários tipos de HPV. Existem os tipos que causam verruga, e aí podem causar verruga no pênis, ou na vulva, ou até mesmo na vagina. E existe o HPV, que esse é o HPV do mal, na verdade, né, que não causa verruga, não causa nada assim, aparente, mas ele faz alteração celular e é uma infecção que provavelmente vai evoluir com neoplasia. Hoje a gente sabe, câncer é um assunto muito complexo, tá, gente? Mas a gente sabe que todas as mulheres que têm câncer de colo de útero, todas foram infectadas em algum momento por HPV. E como que a gente consegue ver isso precocemente, né? A prevenção, na verdade, é usar camisinha durante o sexo. Só tem esse tipo de prevenção. A gente consegue fazer o diagnóstico precoce com o preventivo. No preventivo, a gente colhe células do colo do útero. E existem já alterações pré-neoplásicas que são causadas pelo HPV. Quando essa lesão é muito avançada, a gente consegue visualizar isso pelo exame físico mesmo, ou com toque vaginal, lesões sangrantes, lesões tumorais, que já aparecem ali no colo do útero, ou na vagina, ou pela genital externa, na vulva. Então, com muita atenção com isso. Já vi alguns pacientes jovens com menos de 30 anos morrerem por câncer de colo de útero, uma doença perfeitamente tratável, se fosse vista em estágios iniciais. Tá? Essa foto aqui é muito engraçada. Os pacientes costumam chegar assim na emergência: doutor, eu estou com dor no rim. Se esse paciente... Eu sempre falo a mesma coisa. Você pode ficar de pé, por favor? Coloca a mão onde está doendo. Se o paciente está colocando a mão aí não é o rim. O rim é aqui em cima. Aqui em cima, aqui em cima. Existe uma manobra semiológica que a gente coloca a mão sobre a região, sobre o rim mesmo, e dá um soco.
Se for uma dor renal por cálculo ou com infecção, o paciente pula de dor. O nome desse sinal semiológico é sinal de Giordano. Então, a gente sabe, realmente a dor é renal, é verdade. Aí a gente começa a pesquisar, é cálculo, infecção, etc. Mas se o paciente está colocando a mão aí é dor lombar, é diferente, dor muscular, ou pode ser da coluna, ou nervo ciático, mas renal não é, tá bom? Essa figurinha é bem interessante. O rim é aqui em cima, não aqui embaixo, tá bom? Então, os sintomas, a gente pesquisa, dor, iniciou quando? Eu tô com dor no rim há 2 semanas, esquisito, né? Porque as dores, o rim, na verdade, dói porque tem distensão, o rim é encapsulado. Quando essa cápsula se distende, aí a gente pensa uma pielonefrite, que é uma infecção renal, ou então uma nefrolitise, que é a passagem de cálculo ali por algumas estruturas, isso realmente causa dor. 2 semanas é pouco provável, né? As doenças que causam dor renal geralmente são agudas e tem uma progressão bem rápida. Em 15, 20 minutos é uma dor lancinante. Quem nunca teve, eu já tive. Uma cólica, a gente chama de cólica nefrética, dor renal. Tá bom? Realmente é muito ruim mesmo. Tem radiação? Alguns pacientes dizem que a dor começou a lombar e foi para a barriga. Comumente isso é cálculo renal, é o cálculo que está migrando, que estava no rim e está migrando pelo ureter. Aí a dor passa a ser abdominal. E evolução? Comumente as dores renais são agudas e evoluem de forma bem intensa e muito rápida. Tá? Cor também é muito importante. Existem algumas medicações que alteram a cor da urina e a gente não se preocupa muito com isso. Alguns antibióticos deixam a urina laranja, a urina verde, isso não é tão importante para a gente. Mas quando a gente observa uma urina de coloração mais escura, a gente se preocupa em... Tem sangue ali dentro? A gente chama isso de hematúria. Então, quando a gente observa a urina avermelhada ou acastanhada, o paciente diz que é cor de Coca-Cola. Realmente é igualzinho Coca-Cola mesmo. A gente pode sugerir que ali tem hematúria. E aí o exame de urina vem descrevendo se tem ali sangue. Ou então hemoglobinúria, que é a presença de hemoglobina. Tá bom? Algumas doenças hepáticas, o paciente começa a perder bile, o próprio fígado produz, e quando essa bile ou está sendo produzida em demasia, normalmente são doenças obstrutivas. O que é o natural? O fígado produz a bile, essa bile é armazenada na vesícula e essa bile é jogada dentro do intestino para digestão. Ok. Quando existe alguma doença obstrutiva, o organismo não consegue escoar essa produção. Então, a bilirrubina sobe no sangue. E quando ela fica muito aumentada no sangue, ela encontra um outro caminho para sair do corpo. E aí, o corpo começa a excretar essa bilirrubina na urina. E aí a urina fica marrom. Tá? A gente chama isso de colúria. Não está escrito aqui. Também não vou cobrar isso na prova, mas se chama colúria. A presença de bilirrubina na urina. Tá bom? Tá aqui, pigmentos biliares. O nome técnico disso é colúria. Volume. Incontinência urinária pode ser até um pouco fisiológica, né? Em pacientes mais idosos. Se não incomoda tanto o paciente, não chama tanto a nossa atenção. Sendo um paciente mais jovem, a gente começa a pensar em doenças neurológicas. Porque o controle do esfíncter urinário, para prender ou soltar a urina, é um controle voluntário. Se o paciente não tem mais esse controle, a gente pensa em alguma coisa neurológica. Então, esses termos vocês têm que decorar, isso é muito importante. Vocês já perceberam quando eu falo muito importante, isso vai cair na prova, tá? Anota aí, coloca um asterisco. O que é hemorese noturna? É a criança que faz xixi na cama, é isso, basicamente isso. O que é oligúria? Quando a gente fala de volume urinário, a gente usa o termo diurese, tá? Então, quando esse volume urinário é menor que 500 ml em 24 horas, eu considero que esse volume urinário está reduzido. É claro que isso pode ser o resultado de uma ingesta de líquido pequeno, paciente desidratado, é verdade. Mas pode ser que o paciente esteja recebendo o líquido de forma adequada e esse rim não está conseguindo trabalhar e excretar.
A gente precisa... isso aqui é um sinal semiológico, a gente precisa investigar a causa. O que é a anúria? Só um minutinho. O que é a anúria? A anúria é ausência de urina. Existem pacientes que têm doença renal e não urinam mais nada, ou então um valor menor que 100 ml. Isso não é significativo, a gente considera isso como anúria. O que é poliúria? É o aumento do volume urinário. Existem muitas doenças que causam poliúria. Por exemplo, diabetes. Por exemplo, deficiência de ADH. Por exemplo, diabetes insípidos, que é um outro tipo de diabetes. Existe um aumento de produção de urina. Então, volume de urina, isso é poliúria. O que é polaciúria? É o aumento da frequência que o paciente precisa urinar. Isso é muito comum na cistite, né? As mulheres que costumam ter muita cistite vão falar isso o tempo todo. Eu estou fazendo xixi o tempo todo, eu faço xixi a cada 20 minutos. Eu faço xixi, acho que acabou e daqui a 20 minutos eu estou com vontade de novo. Então, o aumento da frequência que o paciente urina se chama polaciúria, tá bom? Poliúria é o aumento do volume, polaciúria é o aumento da frequência. Disúria é dificuldade. Augúria é dor para urinar. Comumente isso está junto, né? O exemplo mais comum de novo é a cistite, né? Quem já teve infecção urinária sabe que o paciente tem que fazer força para fazer xixi. Isso é muito comum também na hiperplasia prostática benigna. O que é isso? Hiperplasia prostática benigna. Isso é uma doença muito comum, na verdade, né? Em homens a partir de 70 anos. Acontece o seguinte. Em cima tem a bexiga. Embaixo tem a próstata. Da bexiga sai a uretra. Então é como se fosse assim. Vai para minha mão. Isso aqui é a próstata. A próstata de um rapaz jovem é pequena. A próstata de um senhor de 70 anos é muito maior, porque essa próstata vai crescendo conforme ela vai sendo exposta à testosterona. Então, 70 anos, essa próstata vai crescendo. Só que dentro da próstata passa a uretra. E, em algum momento, essa próstata cresce tanto, isso não tem nada a ver com câncer não, tá, gente? Ela vai crescendo que ela aperta e estrangula a uretra. Então, o paciente, isso é muito comum os idosos reclamarem disso. Eu acordo de manhã ou à noite com a sensação que a minha bexiga está cheia, estou com vontade de fazer xixi, e aí eu vou para o vaso e faço uma força horrível para o xixi sair. Por quê? Porque a próstata está abraçando a uretra e a urina não passa adequadamente nesse canal. Isso é muito comum, é um achado, né? Hiperplasia prostática benigna é uma doença extremamente comum para homens e idosos. Tá? Noctúria, também não é comum você acordar para urinar. Isso pode estar relacionado com algumas doenças, mas não é muito comum. Nictúria é o paciente que urina mais à noite do que durante o dia. Isso também não é comum. Urgência miccional. Comumente ela está associada também à incontinência. Isso é muito comum também na infecção urinária. A vontade de fazer xixi não dá tempo de chegar no vaso, né? O xixi sai um pouquinho. Isso é muito comum na cistite. Ter mesmo é a sensação de que você acabou de fazer xixi, mas a sua bexiga ainda está cheia. Você acabou de fazer xixi, mas ainda está com vontade de fazer mais e não consegue. É a sensação que parou no meio e você não consegue fazer mais xixi. Cólica sempre chama atenção para a obstrução. Lembra que eu falei, acho que o desenho está lá no início da aula, quando algum cálculo ou quando uma infecção obstrui o canal da urina, a cápsula renal começa a se distender e isso dói. Então, se o paciente está sentindo dor, provavelmente existe obstrução no fluxo da urina. E aí pode ser por cálculo ou pode ser por infecção. Então, com relação ao aparelho reprodutor, constituinte, gônadas, e aí na mulher a gente tem o ovário, no homem a gente tem o testículo.
os testículos, na verdade, né? Glândulas anexas, o homem aqui tem a próstata, a vesícula seminal, órgãos que compõem o líquido seminal, sêmen, né? E as vias condutoras, no homem a gente tem aqui o canal deferente, na mulher a gente tem as trompas. No homem, é importante a gente descrever adequadamente onde tem alguma alteração de órgãos internos. A gente tem o testículo, o epidídimo é essa estrutura aqui pequenininha em cima do testículo. Daqui sai o canal deferente. Importante, gente, o homem ele tem uma anatomia que em algum momento esse canal, a uretra, é um canal comum tanto do sistema urinário, tanto do sistema reprodutor. Por aqui passa a urina e também passa o sêmen. Esse aqui é o sistema reprodutor. O canal deferente, dá essa voltinha. Aqui é muito, essa figura é interessante para falar o que eu acabei de falar. Olha a bexiga aqui. Aqui está chegando o ureter, bexiga. Daqui, ó, da bexiga sai a uretra. Isso aqui é tudo canal, isso aqui é tudo via urinária. Só que em algum momento, ó, canal deferente, próstata, aqui o sêmen ganha o líquido prostático e aqui o mesmo caminho, ó, uretra. Então, daqui para cá, o sistema reprodutor e o sistema urinário do homem tem via comum, que é uretra. Isso faz com que, aliás, o tamanho também da uretra faz com que infecções urinárias no homem são muito menos comuns, porque todo homem tem pelo menos 10, 15 centímetros de uretra. Então, quando a bactéria consegue chegar até aqui, ela não consegue escalar e chegar até a bexiga e causar uma infecção urinária. É bem menos incomum, diferente da mulher. Tá bom? Uma coisa, um termo importante. Pênis, escroto, tá, gente? Você pode até falar bolsa escrotal, mas o termo mais correto é escroto. Aqui existem algumas alterações, edema, hidrocélia, mas que a gente fala um pouco mais para frente, tá? O que o homem... O homem geralmente não fala isso com médica mulher, né? É muito difícil eu tirar isso dos meus pacientes, mas às vezes eu tento. Quais são as alterações que podem acontecer quando a gente considera uma anamnese completa? A gente tem que perguntar sobre a alteração de libido, porque isso pode ser hormonal ou psicológico ou orgânica. Deixa eu explicar mais ou menos como funciona. Algumas doenças, acho que a doença mais comum para mim é diabetes. Diabetes é uma doença vascular, que comumente causa com impotência sexual. A ereção peniana é uma função do sistema parasimpático. O sistema parasimpático ele só está ativo quando a gente está calmo, que uma balança com o sistema simpático. O sistema simpático é quando a gente está um pouco mais agitado, libera muita adrenalina, é o nosso sistema de luta ou fuga. E o sistema parasimpático ele está mais ativo quando a gente está mais calmo. Quase tudo no nosso corpo tem inervação simpática e parasimpática. A inervação simpática, por exemplo, acelera o batimento cardíaco. A inervação parasimpática reduz a frequência cardíaca. E é assim com tudo no nosso corpo, né? Com pressão arterial, etc. A inervação do sistema reprodutor masculino também é simpática e parasimpática. A ereção depende do sistema parasimpático. Então, o homem que tem altos níveis de adrenalina, está estressado, etc., não vai conseguir uma ereção peniana. Então, comumente, as causas de disfunção erétil, são psicogênicas, mas existem as causas orgânicas também. Algumas alterações hormonais e uma doença que eu lido bastante que é diabetes, né? Diabetes faz disfunção erétil quando a doença não está controlada. Distúrbio de ejaculação e orgasmo são duas coisas diferentes, tá, gente? Comumente acontecem juntas, mas o homem consegue ter ejaculação, por exemplo, à noite sem necessariamente ter orgasmo. São coisas diferentes.
Esse termo aqui, eu acho que a gente já falou na aula de narrativa, né? Poluição noturna, e quando o homem começa a ejacular durante a noite sem perceber, na verdade. Eu acho que eu já falei tudo. Aparelho genital feminino. É composto de ovários, tubos, útero, vagina. Gente, uma coisa muito importante, eu imagino que vocês, mesmo no primeiro período, já saibam, né? Mas é importante reforçar, a população leiga não tem muito essa noção. A mulher, o sistema urinário e o sistema reprodutor são diferentes e não tem vias comuns, tá, gente? Olha aqui essa figurinha. Útero, vagina, aqui a parte externa a gente chama de vulva. Vagina, útero. Aqui. Bexiga, uretra. Então, as duas coisas são completamente separadas. Por que a mulher costuma ter infecção urinária? Olha o tamanho da uretra da mulher. É muito pequenininha, costuma ter 5 centímetros. Essa região é uma região muito contaminada. Então, comumente, alguma bactéria sai aqui do trato digestório, fica aqui na uva, consegue escalar e pronto, faz infecção urinária. Por isso que as mulheres têm mais propensão a fazer infecção urinária. Mas eu queria que vocês tivessem essa noção bem básica. A via urinária e reprodutora da mulher são separadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Uretra, vagina. Comumente a população leiga, quando quer se referir ao órgão sexual masculino, fala vagina. Vagina é o canal vaginal, é um órgão interno. Quando a gente quer se referir ao órgão externo, a gente fala vulva. Então, isso aqui é vulva, tá? Clitóris é aqui em cima. Ímen, existem vários tipos de ímen, não vou entrar nessa questão, acho que não é importante nesse momento. Essa aqui é a anatomia feminina. É claro que tem diferença, né, de acordo com a idade da mulher. O que é importante a gente saber? Nomear as estruturas. Grandes lábios, pequenos lábios, são estruturas mais internas. Aqui, clitóris, aqui em cima, clitóris, uretra, vagina. Então, às vezes a mulher não sabe nomear onde está doendo, ou está queimando, ou coçando. É importante a gente tentar entender melhor a queixa dela. O comportamento sexual é extremamente importante a gente saber para pensar em doenças sexualmente transmissíveis. A alimentação, a atividade esportiva, essas coisas da vida social, é importante a gente saber para pensar em diagnóstico de candidíase. Candidíase vaginal é uma doença extremamente comum em todas as mulheres. Cândida albicans é um fungo que a gente não pega de ninguém, toda mulher tem. Cândida albicans é um fungo comensal que fica ali em equilíbrio. Quando essa mulher está mais estressada ou está o tempo mais quente, ela usa roupa mais apertada, tem uma alimentação ruim, isso são fatores de risco para candidíase vaginal. Então, por isso que a gente pergunta todas essas coisas. Isso é muito importante, está na narrativa de vocês. Qual foi a idade da menarca, primeira menstruação? Quando surgiu o broto mamário, telarca? E quando foi a pubarca, o aparecimento de caracteres sexuais femininos, pelos pubianos, por exemplo. Tá bom? Tá no final, tá, gente? Eu acho que esse é o último slide. Menstruação. Quando a gente pensa em doenças do sistema reprodutor, né? Desde tumores, cistos, miomas, todas essas doenças têm características e costumam alterar a menstruação. Quando a gente quer descrever a duração, uma menstruação dura comumente de 3 a 5 dias. Então, essa mulher pode variar entre hipo e hipermenorreia. Tem mulheres que ficam menstruadas 10 dias, isso não é normal. Quantidade, oligomenorreia e metrorragia. Oligomenorreia, as mulheres que têm um sangramento muito pequeno. A metrorragia comumente chama a nossa atenção. Até pode ser um sangramento disfuncional, que é um sangramento que não tem nenhuma doença por trás. Mas as metrorragias comumente estão associadas a miomas. Nem todo mioma sangra, mas alguns sangram bastante.
Alguns tumores, seja tumor de endométrio ou tumor de colo de útero, também sangram. E chama a atenção, sempre quando a gente pensa em ciclo menstrual, quando essa mulher fala que parou de ficar menstruada. E o termo técnico para isso é menóstase, ou mais comumente é amenorreia. A primeira coisa que a gente pensa é gravidez. Então, a gente sempre tem que descartar a gravidez. Parou de menstruar, tem que pensar em gravidez. Tem vida sexual ativa, se está grávida ou não. Mas existe também esse ovário policístico, que é uma doença que também faz amenorreia por muitos meses, entre outras coisas, tá, gente? Uma coisa importante a gente pontuar. A amenorreia sempre tem que ser investigada. Nunca é fisiológico uma mulher simplesmente parar de menstruar se ela não está grávida. TPM, gente, o que é TPM? Eu não vou entrar muito em questão, mas é uma alteração hormonal antes do ciclo menstrual. Ela existe, tá? Ela é real, ela é orgânica, não é frescura. As mulheres realmente ficam realmente mais estressadas, enfim. O que é climatério? O climatério é o período que precede a menopausa, quando a mulher já tem níveis baixos de estrogênio, a menstruação começa a falhar, espaçar um pouco mais, ela tem fogacho, são alterações que dão indício que essa mulher vai entrar em menopausa. O que é menopausa? É a última menstruação. Ela ficou menstruada e não menstruou por pelo menos mais 2, 3 ciclos. Aí a gente considera esse a data da menopausa. Eu chamo a atenção, gente, com relação à menopausa, pensando em tumores do útero, principalmente tumor de endométrio, a mulher que entra em menopausa, e a gente consegue ver isso do ponto de vista hormonal, quando a gente dosa estrogênio, etc., além da parada da menstruação, ela não volta a menstruar. Se essa mulher voltou a ter sangramento vaginal, isso é muito importante ser valorizado pelo médico. Comumente tem alguma estrutura sangrando ali, e comumente isso é um tumor. Então, quando a menopausa acontece, se é de fato uma menopausa, não é para ela voltar a menstruar, tá bom? Se isso acontecer, provavelmente patológico. Esse é o último slide. Alterações da mama, gente. Mastalgia é dor da mama. Mastodinha é um incômodo que precede a menstruação. Pode ser uma dor também, mas é mais um aumento de sensibilidade, um incômodo da mama. Descarga papilar nunca é normal, tá, gente? O que é descarga papilar? É quando sai alguma coisa aqui pelo mamilo. Se essa mulher não está amamentando e sai leite, isso é normal. Nenhuma outra coisa é normal. Sangue, secreção, até mesmo leite para a mulher que não está amamentando, isso também não é normal. Isso sempre é patológico e a gente precisa investigar. Tumores de mama muito avançados, a gente tem descarga papilar sanguinolento, o tumor sangra e sai por aqui, tá bom? O que é politelia? Essa figurinha aqui que eu coloquei para vocês, o aparecimento não, né? Homem ou mulher pode nascer com isso. É um mamilo supranumerário. Essas pessoas podem nascer com mais de 2 mamilos. Isso não necessariamente é patológico, tá, gente? Mas pode incomodar do ponto de vista estético. E aí a pessoa pode tirar. Pode ser só um mamilo, ou a mulher pode ter tecido mamário aqui por trás desse mamilo. Então, pode ter mais de 2 mamas. Isso não é patológico, tá, gente? Mas pode ser corrigido cirurgicamente. Deixa eu ver aqui o chat. As mulheres sempre têm que ter descrito antecedentes obstétricos, gestas, quantas vezes essa mulher engravidou, quantos partos essa mulher teve, abortamentos espontâneos ou provocados, se essa mulher já amamentou, se ela está grávida ou esteve grávida, se ela fez pré-natal e como foi o puerpério. O puerpério é o período pós-parto. Tá? Isso aqui sempre tem que estar na narrativa de qualquer mulher, tá bom? Acho que agora acabou, gente. Deixa eu ver aqui o chat. Cadê o chat? Alguém tem alguma dúvida, gente? Todo mundo já colocou aqui o nome na presença? Acho que sim, né? Bom, quem já colocou aqui o nome na presença? Quem não tiver nenhuma pergunta?
Essa é a aula, gente. Só uma presença. Quem colocou aqui na primeira vez, eu vou salvar esse chat e vou dar a presença de vocês. Tá bom? Gente, bom final do ano. Se cuidem, tá? Não aceitem convite para festa, porque as coisas realmente estão muito ruins pra gente. Tá bom? Se cuidem, fiquem em casa. Aproveitem a família. Bom final de ano. Tá bom? Obrigada, gente. Estou me cuidando para não ficar doente a segunda vez. E podem sair, tá bom, gente? Qualquer coisa, vocês têm meu telefone. Eu já vou colocar a aula no YouTube. Obrigada, gente. Beijo para vocês também. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professora. Tchau, gente. Bom final de ano. Professora. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, professora. Tchau. Boas festas, professora. Obrigada. Vou aproveitar bastante. Minha filhinha faz 2 anos essa semana. Ela adora acender a árvore de Natal. Ah, que fofinha. Correu,